Boa tarde a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nossos queridos irmãos. Irmãos, fizemos o estudo do Santuário Celestial, né? Não foi? E agora nós vamos fazer o 11º estudo. Agora as coisas vão começar a apertar um pouquinho. O dia do juízo no Santuário Celestial. Vamos começar a separar as coisas aqui. O dia do juízo investigativo inicia-se em 22 de outubro de 1844. Tá certo? Esse é o juízo investigativo. Tá ok? Quando Jesus volta a essa terra, lembra lá do estudo do milênio e tudo? Os salvos são elevados aos céus e tal. Tá. Aí nós passamos 1000 anos nos céus. Esses 1000 anos é o juízo judicativo. É o juízo que nós vamos entender por que não tem mais gente lá no céu salvo. Por que Paulo era tão bom, né? Por que Roberto era tão bom, carinhoso com as pessoas, respeitador e tudo, e não se salvou? O que existe na vida do Roberto que impediu ele de se salvar? Vai estar lá, escrito nos livros, tá? E os salvos vão saber. Não passa nesse juízo judicativo os salvos que estão lá nos céus. Por quê? Porque eles já passaram sobre os juízes, já foram aprovados no juízo investigativo. Tá certo? Então, se você pegar um memorial dos salvos, tá lá. Todos os teus pecados te foram perdoados. Ponto final. Tá certo? Então, nós temos o juízo investigativo, que todos passam, e que nesse passar do juízo investigativo, ficamos sabendo quem que foi aprovado nesse juízo, quem foi salvo. E aqueles que não foram salvos vão passar pelo juízo dos 1000 anos nos céus. Vão passar lá. Eles não vão estar lá. Mas os salvos estarão e vão descobrir por que Roberto não foi salvo. O que impediu na vida do Roberto a salvação. Tá ok? Então vamos lá. O dia do juízo no Santuário Celestial. Ou seja, vamos ver aqui os apetrechos usados para se fazer um juízo. Tá. O que fará Deus? Vamos lá. O que fará Deus? O que fará Deus? Eclesiastes 12, verso 14. Olha só. Eu vou ler o 13 também, que o 13 é importante, tá? De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você já ouviu aquela história? O que a tua mão direita fizer, não contes para a esquerda. Ou seja, todo bem que você fizer, faça em segredo para com Deus. Não faça propaganda de si mesmo. Certo? Porque eu posso fazer o bem e fazer propaganda em mim mesmo. Então é exaltação própria. Isso aí diante de Deus não tem valor nenhum. O bem deve ser feito em humildade, reconhecendo nossa incapacidade de praticar o bem. Mas que o Espírito Santo tocou nosso coração em ajudar determinada pessoa. Tá certo? Diferente. Sem o toque do Espírito Santo, ninguém ajuda ninguém. Sem o toque do Espírito Santo, a gente faz coisas para exaltação própria. Exaltação de pecador. Aí não tem validade nenhuma. Como é a cena do juízo? Tem na Bíblia uma cena tremenda. Tremenda. Uma cena do juízo. Lá em Daniel. Daniel aqui, ó.
Daniel 7, do verso 9 e 10. Diz assim: Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. Seja cabelos brancos. Indica o quê? Sabedoria. Ele é a fonte do saber. O seu trono eram chamas de fogo, Espírito Santo. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. São os anjos, né? Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quão tremendo, hein? Que cena, hein? Que cena tremenda, né? Fica difícil até para imaginar, né, irmãos? A gente vê a nossa incapacidade de imaginar uma grandiosidade dessa. Tá? Mas é uma cena descrita na Bíblia, do juízo. Quem é o juiz? Quem é o juiz? João fala quem é o juiz. João, capítulo 5, tá aqui. João, capítulo 5, 22 e 27, diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Ou seja, o juiz é o Senhor Jesus. Atos 17, 31 também fala. Atos 17, 31 também fala. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, o Senhor Jesus. Né? O Senhor Jesus. Quem são as testemunhas? Apocalipse 5:11. Apocalipse 5:11 diz assim, ó: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, vai ter uma multidão lá, todos os salvos. Os anjos vão estar presentes também, vão ser testemunhas também, tá certo? Todo mundo lá. Dos salvos, tá ok? A gente já viu isso no estudo passado. Quais são os livros usados nesse julgamento? Tanto investigativo quanto os dos 1000 anos, o judicativo. Investigativo a partir de 22 de outubro de 1844. Judicativo, conta aí os 1000 anos a partir da volta do Senhor Jesus. Vamos todos para os céus participar do judicativo, que é o julgamento dos ímpios. Tá ok? Então vamos lá. Quais seriam os livros? Apocalipse 20, verso 15. Apocalipse 20, verso 15. Diz assim, ó: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você conclui o quê? Que todos os salvos têm o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Tá ok? Livro da vida. Apocalipse 21, verso 27 também. 21, verso 27. Apocalipse 21, verso 27. Diz assim: Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, na cidade, né? Está falando da Nova Jerusalém aqui. Nessa cidade não vai penetrar nada que pratica abominação e mentira. Somente os que têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Tá certo? Tá ok? E agora vamos em Malaquias. Vamos para o livro de Malaquias.
Está aqui, Malaquias capítulo 13, fala de um livro chamado de Memorial. Malaquias 3,16 diz assim, ó. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, somente aqueles que temem a Deus têm um memorial. Os ímpios não têm memorial. Entendeu? Então, os que temiam, olha lá, os que temem a Deus, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia o que eles estavam falando. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, aqueles que temem a Deus têm um memorial das obras boas e assim por diante. Das obras feitas em Cristo Jesus. Espírito Santo tocando o nosso coração a fazer algo. Porque na nossa dureza de coração, no nosso ser pecador, jamais faríamos se o Espírito Santo não nos tocasse a fazer o bem para alguma pessoa. Entende? Ou seja, um memorial que consta ali todos os nossos atos, todas as obras, todos os atos feitos nesta vida. Quando o nome de alguém é inscrito no livro da vida? João 5,24. João 5,24, vamos ver. João 5, verso 24. Diz assim, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, quem crê, quem passa a seguir realmente o Senhor Jesus e crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, Pai, passou da morte para a vida. Começa a buscar a viver a palavra de Deus. Tá certo? Ou seja, quando que é inscrito o nome da pessoa no livro da vida? Quando a pessoa se converte. Quando ela aceita Deus na sua vida. Quando ela aceita que Deus deve ditar as regras para a sua vida contidas na palavra de Deus. Ou seja, na conversão. E a conversão é a obra de uma vida toda, né, irmãos? Porque a pessoa se converte ali, não acaba por ali. Ali que vai começar a grande guerra do dia a dia. A grande vitória sobre os pecados, a se desviar do mal, buscar o poder de Deus em oração, a se desviar do mal e assim por diante. Que é o caminho da santificação, o qual o livro de Hebreus fala que sem o caminho da santificação ninguém herdará o reino. Tá certo? Quem será julgado? Vamos lá. Quem será julgado? 1 Pedro, capítulo 4, fala disso. Vamos lá. Quem será julgado? 1 Pedro 4, 17 diz assim, ó. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Opa! Como começa o juízo? Pela casa de Deus. Trazendo todos aqueles, que são salvos. Que é o juízo investigativo. Começa pela casa de Deus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porque nos 1000 anos, ali, meu amigo, só vai ser julgamento daqueles que se perderam. Daqueles que não aceitaram Jesus para suas vidas. Tá certo? Por isso que ele fala. O julgamento começa pela casa de Deus, que é o juízo investigativo. Vai passar todo mundo. Os salvos estão livres do judicativo, dos 1000 anos. É isso que ele está falando aqui. Tá? Em miúdos. Ok? Tá certo? Vamos lá. E João 3,18 também fala disso. João 3, verso 18. Diz assim, ó. Quem nele crê não é julgado. É verdade, ó. Quem nele crê não é julgado. Não vai passar pelos 1000 anos de julgamento. Quem nele crê não é julgado.
O que não crê já está julgado. O que não crê passou pelo juízo investigativo e foi reprovado. Aí vai passar pelos 1000 anos, que é o julgamento dos ímpios, aqueles que se perderam. Tá ok? Quem nele crê não é julgado. Foi aprovado no juízo investigativo. Não passa pelo julgamento dos 1000 anos, que é o judicativo. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tá certo? Interessante, né? Muito interessante. Aquele que tem um nome no livro da vida, né? Os outros, aquele que tem um nome escrito no livro da vida, passou no juízo investigativo e foi aprovado. Tá certo? Como é feito o juízo? Apocalipse 20, verso 12. Apocalipse 20, verso 12. Diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ou seja, aqueles que foram mortos por perseguição por causa da palavra de Deus. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tá certo? Olha que tremendo. Tranquilo? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Por que eles estão em pé diante do trono? Ora, porque eles estão participando do julgamento dos 1000 anos. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Tá certo? Eles já foram julgados. Já passaram no juízo investigativo e foram aprovados. Tá certo? 20, verso 12. Ou seja, o nome da pessoa estando no livro da vida significa que no memorial todos os pecados que ela cometeu foram perdoados. Ela buscou vencer as falhas de caráter, buscou se doar a Deus para Deus lapidar o caráter, entendeu? Imitar a Cristo. A Bíblia pede para nós imitarmos o Senhor Jesus, tá certo? E Deus há de completar a boa obra que um dia iniciaram em nossas vidas. Confesso a vocês, irmãos, que quando eu fiz esse estudo, eu falei, nossa, abandonar todo o pecado, como é isso? Dia a dia. Isso é uma vitória dia a dia. Entendeu? Não é que você vai deixar, ou eu vou deixar de ser pecador. Não, continuamos pecadores. Mas na luta de santificação, de abandono de pecado, de abandono das coisas erradas. Entendeu? Se alguém não confessou ou não abandonou todos os pecados, o que acontece? Está lá em Êxodo 32. Ó, em Êxodo 32, nunca mais acontece isso. Virei a Bíblia, caiu certinho na página. De Êxodo 32, no verso quanto? 33. Vamos ver. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés pediu, né? Se o Senhor não perdoar o povo, que eles tinham ali adorado o bezerro de ouro e tal, risca meu nome do livro da vida. Aí Deus falou: Riscarei do meu... Né? Deus falou: Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Tá certo? Então, quando pecamos, nosso nome é riscado do livro da vida. Tá certo? Por quê? Porque não buscamos o perdão divino. Tá certo? Temos aquele pecado acariciado que sempre gostamos ali de cometer aquele pecado em nossa vida. Tá certo? E esse pecado acariciado que gostamos de praticar impede que o nosso nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Se alguém venceu todos os pecados, o que ocorre? Apocalipse 3, verso 5. Vamos lá. Olha só que maravilha. Apocalipse 3, verso 5.
Diz assim: o vencedor será assim vestido de vestes brancas, simbolizando a justiça e a pureza de Cristo. O vencedor será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus e diante dos anjos. Que maravilha, irmãos! Nosso nome vai ser confessado diante do Pai e diante de todos os anjos. Que coisa tremenda! Eu já tinha me esquecido até desse verso na Bíblia. Que decreto é feito na conclusão do juízo? Apocalipse 22, 11. Esse aqui também é triste, viu? Esse aqui também é terrível. Apocalipse 22, verso 11. Olha só. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Continue o justo na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Por quê? Vai continuar se santificando na vida. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo guiando a vida dele mediante os ensinos da palavra de Deus. Tá certo? Olha que coisa tremenda. Continue o injusto fazendo injustiça. Por quê? Porque não se arrepende. Sabe que errou, sabe que pecou, mas não quer saber de perdão divino. Continue o imundo ainda sendo imundo. Na imundícia era o pecado. A Bíblia não fala que a nossa justiça é um trapo de imundícia? Ele não quer se ver livre disso. Em contrapartida, o justo continue na prática da justiça. O justo, não há nenhum justo só sequer aqui nessa terra. Não é isso que a Bíblia fala? Mas nós deixamos a justiça de Cristo envolver nossa vida. Entendeu? E o santo a santificar-se ainda. Percorrer o caminho da santificação, o caminho aí, buscando o Espírito Santo, a vencer todas as coisas nessa terra. Que decreto é feito na conclusão do juízo? Apocalipse 22, verso 11, que foi o que nós acabamos de ler, né? O decreto no fim do juízo. Que fará Jesus logo a seguir? Apocalipse 22, lá no verso 12. Olha só. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, o galardão é uma espécie de prêmio simbólico, de acordo com as obras de cada um. Olha que maravilha. Então Deus faz um convite a mim e a você. Buscar o Espírito Santo, buscar uma vida atrelada com Deus, para vencer os pecados dessa vida. Em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Tá bom? João 3,16. Não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, querido. Forte abraço. Amém.